Pois é, nem sempre a gente consegue manter a nossa meta, a nossa máxima de ser a pessoa das leituras, e às vezes você varia as coisas, muda um pouco a rotina, né? Pois bem, agosto foi o mês que eu mudei muita coisa na minha rotina, então, consequentemente, o meu Lidos Assistidos e Maratonados também vai ter novidades. Quer saber o que foi que eu andei lendo, assistindo e maratonando? Ah, e tem podcast também, então vem comigo. Bom, começar com os lidos, e o primeiro eu só li, assim, 2 livros em agosto. Pois é, normalmente a minha média é ler 4 livros, eu leio um livro normalmente por semana, mas em agosto eu fiquei um pouco mais devagar, e aí o meu primeiro livro do mês eu, levei quase 2 semanas pra ler, o segundo eu fiquei lendo devagarzinho, e nem era um livro tão grande, não, viu? Mas como eu também tava mais focada em assistir algumas séries e tava querendo ver alguns filmes, eu relaxei, deixei rolar também. Também teve muitas noites que eu tava cansada porque minhas aulas da faculdade retornaram. Então, o lance foi esse. Porém, eu baixei, né, comprei vários livros novos e vou compartilhar alguns desses com vocês aqui nesse vídeo, tá? Bom, o primeiro livro que eu li foi Um Sinal dos Céus, que é o novo livro da Nora Roberts. Eu adoro a Nora Roberts, eu acho que a Nora tem um estilo parecido com a Lucinda Riley, só que a Nora ela acaba sendo até um pouco mais versátil, porque ela consegue desde passear pelos romances mais melosinhos e puramente românticos, aí até aqueles romances de epifania, de mudança de vida, e passear para um extremo ali de suspense pesado, investigativo, e ou fazer um livro que é romance e suspense. E esse livro que eu li, que é Um Sinal dos Céus, ele tem isso, ele é um suspense com romance ali. Nesse livro a gente conhece a Reese tá meio que fugindo do passado dela. Na verdade, ela não tá nem tanto fugindo, ela tá tentando recomeçar. E aí ela chega em uma cidadezinha do Wyoming, onde ela vai passar um tempo por lá. E aí, como toda cidadezinha pequena, as pessoas conversam muito sobre a vida umas das outras, tem uma relação muito íntima. E a Reese logo começa a ser o assunto da cidade, né? Ela vai trabalhar na única lanchonete que tem na cidade como cozinheira, e isso é um grande desafio para ela, porque no passado ela era uma chefe de cozinha em ascensão, e voltar para essa atividade pode despertar alguns gatilhos emocionais nela. Só que acontece o contrário. Começar a trabalhar na lanchonete vai deixando a Reese mais saudável, mais solta, mais feliz, assim. Ela começa a fazer amizade com os moradores da cidade. Um desses moradores é o Brock, que é um escritor que tá morando ali pra escrever thrillers, sabe? E aí, como eles são os únicos forasteiros da cidade, eles logo se aproximam. As pessoas também querem aproximar eles dois, porque eles são da cidade grande. E eles começam uma relação bem legal. Ela, a princípio, tá evitando ali um pouco ter contato com ele, mas acabam acontecendo algumas coisas que viabilizam que essa amizade aconteça e que se torne um romance. Como, por exemplo, a Reese vai um dia passear e ela vê uma cena esquisita acontecendo e ela tem certeza que presenciou um crime. Porém, como ela tem um histórico, esse histórico vem à tona e ela começa a ser alvo de dúvidas, né, de questionamentos, de será que isso foi verdade? Será que ela tá bem do juízo? Porque também vai acontecer umas coisas ali estranhas no trabalho e na casa que ela tá morando e tal, e isso vai fazer com que ela se torne uma daquelas testemunhas assim meio duvidosas. É uma história muito legal, é uma história cheia de reviravoltas, e como eu disse, é um daqueles livros da Nora que você passeia desde o romancezinho fofinho até uma história de reconstrução de vida, de reencontro, e você chega naquele mistério, naquele suspense épico, quando toda a história do que a Reese acha que viu é revelada, sabe? Eu adorei essa história, gostei muito, então já aproveito para deixar a dica aqui para vocês de Um Sinal dos Céus. Aí depois eu li
O Misterioso Sr. Kim, da Agatha Christie. Eu estava com saudades da Agatha Christie. Às vezes eu acho que eu já li tudo da Agatha, né? Mas, obviamente, tem muitos livros da Agatha pra ler ainda. Meu personagem favorito é o Hercule Poirot. Eu gosto, atualmente eu gosto da Miss Marple, mas o meu personagem preferido é o Hercule Poirot. Porém, esse livro que eu li, ele é uma reunião de contos de investigação sobre o Sr. Kim, que na verdade, apesar do livro levar o nome dele, o Harlequin quase não aparece, assim, só fala 3 coisas em cada capítulo desse livro, cada capítulo é um crime, que ele tá presente. Quem é realmente o ponto alto da história é o Sr. Saterwater, né, que é quem tá ali envolvido nas histórias e sempre acaba encontrando o Sr. Harlequin, que ajuda ele a chegar a um desfecho para crimes que até então pareciam, assim, indecifráveis. É um livro gostosinho, é uma daquelas histórias da Agatha pra você realmente só ler e matar o tempo. Se eu tivesse no meu fluxo normal de leitura, eu teria acabado esse livro em 1 semana ou 4 dias. Mas como eu não tava, ele durou quase, 2 semanas. Mas eu gostei, achei legal. É aquele pra você ler, relaxar, dar risada e dormir, tá? Aí, de livros novos, eu baixei Lázaro, do Lars Kepler. Inclusive, eu achei que ia ser o meu próximo livro, depois que eu terminasse o livro da Nora. Só que como o livro da Nora era muito grande, eu resolvi ir por um curtinho, achando que depois eu ia conseguir ter tempo de ler Lázaro, mas não rolou. Então vai ficar agora pra setembro ler esse livro do Lars, que eu tô, assim, muito, gente, muito ansiosa e muito curiosa pra descobrir qual é a história, tá? Também comprei Precisamos Falar sobre o Kevin, porque quando eu comentei com vocês no ano passado que eu tinha lido O Impulso, da Ashley Aldrey, e contei um pouco sobre o livro, vocês falaram muito sobre Precisamos Falar sobre o Kevin, ler, então eu resolvi baixar. Porém, eu acabei assistindo o filme, mas a gente vai conversar um pouco mais lá pra frente. Então, baixei esse livro. E eu comprei a versão física mesmo, em capa dura, de Revolução dos Bichos, do George Orwell. E eu fiz isso porque eu assisti um filme que puxa um gancho pra essa história, que eu também vou comentar com vocês lá pra frente. Então, eu peguei ele pra ler. E eu também comprei mais outros, mas eu não lembro, meu que não tá aqui, eu tinha que trazer, mas eu comprei muitos livros esse mês. Então, se preparem que vem novidades por aí, tá? Meus assistidos, né? O que eu assisti de filme? Bom, o primeiro filme que eu assisti em agosto foi o filme Vigiados. Esse filme é do Prime Video, da Amazon. E é um filme que, assim, é um suspense que eu esperava mais. Eu esperava mais, assim, principalmente pela premissa dele, porque acontece o seguinte: 2 casais de amigos alugam uma casa no Airbnb pra passar o final de semana. E aí, a namorada de um desses a mulher de um dos casais é muito amiga do homem do outro casal. Eles são super amigos, trabalham juntos e tal, têm uma relação muito próxima e íntima. E os cônjuges não ligam pra isso, sabe? Não acham nada estranho. Eu, desde que comecei a assistir o filme, já achei isso muito esquisito. Aí eles vão pra essa casa, quando chega lá, o cara que toma conta da casa entrega a chave pra eles e tal. A mulher, né, que eu comentei agora, ela é muito assanhadinha e tal, e ela tem origem árabe. E o cara, que é o anfitrião da casa, ele dá uma implicada com ela. E aí, ela também é implicante, mas ela é implicante com certo motivo, ela vai e indaga ele, porque que quando ela tentou alugar a casa, antes do amigo dela tentar alugar, ele não quis alugar pra ela. Você é racista? Ela joga logo essa daí nele. E aí o cara desconversa, não, as outras pessoas tentam, né, fazer aquela cultura do deixa disso e tal, e ela já fica com aquela birra com o cara. Beleza. Eles vão curtir a casa e tal, aí logo no primeiro dia eles resolvem fazer, tipo, uma noitada regada a drogas recreativas e tal. A esposa do outro casal, né, que é super amigo da mulher que implicou com o cara, ela diz que não quer participar dessas drogas recreativas, que ela tá por fora e tal, então fica lá só eles 3. Aí, rola um rally-rola ali, rola uma coisa assim, eles ficam na deles, mas rolam finalmente. E aí, no dia seguinte, quando os cônjuges saem, eles conversam sobre o que aconteceu, sobre as puladas de cerca e tal, eles comentam que isso não vai acontecer mais. Porém,
Quando a mulher vai tomar banho, ela descobre que tem uma câmera dentro do banheiro. E aí começa toda a história de ser vigiado e todo o drama, né? E o suspense em torno da casa e da realidade deles e do cara. Vai acontecer várias coisas, né? Eles vão se meter em uma enrolada, assim, braba, daquelas. E aí, essa enrolada que eles vão se meter vai render consequências, assim, bem sérias para a vida deles. E a gente vai acompanhando essa história. O caso é, tem alguém que é um voyeur, né? Que é o vilãozão. E você espera que em um filme desse tipo do vilãozão, que vai ter um desfecho mais atrativo. Eu não gostei tanto do desfecho. Eu achei o desfecho assim meio... Tá, mas qual é a moral da história? Né? Cadê? Né? Cadê a reviravolta, assim? Uou, nada. Então, não curti esse filme. Achei bem meia boca. Aí, nesse mesmo dia, eu assisti Georgetown, que é um filme com pegada um tanto quanto de conspiração política, e é com, acho que é Christopher Watts, né? É aquele cara que faz o General Land de Bastardos Inglórios. Eu amo esse cara, porque ele tem a áurea de um psicopata. Ele também fez um outro filme que eu adoro, que é Água para Elefantes. E ele é doido. Simplesmente ele é o novo William Dafoe pra mim, sabe? E aí, nesse filme Georgetown, esse carinha, ele começa o filme sendo casado com uma mulher mais velha, porém, ele é aquele tipo do marido exemplar, sabe? Ele faz as coisas em casa, ele cozinha, ele recebe as pessoas, eles têm influência política, né? Eles moram em Washington, essa mulher era uma jornalista muito famosa, ela conhece muitas pessoas, e aí eles estão dando ali um jantar, rola uma briguinha entre a esposa, né, a senhora que é a esposa dele, e a filha dela, porque a filha não gosta dele, e aí, depois que o jantar termina, ele resolve sair pra caminhar, quando ele chega, a mulher tá morta. E começa logo toda uma conspiração e uma investigação para saber o que aconteceu. Todo mundo acha que ele matou essa senhora e o filme gira em torno disso, de descobrir os antecedentes dessa relação e se ele matou mesmo ou se o que ele fala de ter sido vítima de uma conspiração política, porque ele é um general, porque ele tem uma história ali, é verdade e foi armação. Enfim, a gente acompanha essa história. A gente acompanha como ele chega na cidade de Washington e como ele ascende e casa com essa mulher e o que acontece, o que eles tramam, porque ela não é tão, né, boazinha, aleatória assim, não. Não que ela seja vilãzona, né, a morta, mas tem ali um aspecto de conspiração política, de golpe de muitas mentiras. Eu gostei muito da história. O Christopher, ele é um super... Acho que é Christopher o nome dele. Ele é um super ator e os filmes dele sempre rendem, assim, um jeito de você ser entretido, sabe? Então fica a dica de Georgetown. Aí eu assisti Precisamos Falar sobre o Kevin. Eu nem sabia que já tinha filme sobre esse livro. E eu tava muito curiosa pra saber o que é essa história, né? E Precisamos Falar sobre o Kevin. É uma história que no começo eu fiquei assim meio confusa sobre o que eu estava assistindo, porque a narração desse filme, dessa história acontece no presente e cada coisa que acontece no presente da mãe do Kevin faz a história regredir para o passado. Primeiro dela, né, solteira, dessa mulher jovem, até o momento em que a vida dela começa, como dela casa e o Kevin nasce, e a relação complicada que ela tem com esse garoto desde que ele nasceu. E sim, muitas coisas lembram o Impulso, porém, eu acho que ao mesmo tempo que muitas coisas lembram, a história é completamente diferente, sabe? Mas também tão forte quanto. E tem uma questão ali também muito forte sobre maternidade, né? Sobre a maternidade idealizada e sobre como funciona essa relação. Mas eu vejo que a história do Kevin é muito mais densa e complicada e visceral do que a história de O Impulso. E, enfim, o Kevin faz coisas terríveis, gente, sério. Ele é doido, ele é simplesmente assim, pirado. E eu vou dizer pra vocês que eu gostei do filme, mas eu queria saber mais sobre o Kevin, sabe? Eu queria mais entrevistas, assim, eu queria
momentos mais da relação dessa mãe com esse filho e saber mais sobre o psicológico dele, do que ele é. Ele é sociopata, ele é psicopata, quem é essa pessoa, sabe? Eu queria mais, mas achei legal. E aí, o último filme que eu assisti em agosto foi A Sombra de Stalin. Bom, esse foi um filme muito interessante, assim, pra mim. É um filme que tem traços, né, que são baseados na história real sobre a implementação do comunismo na Rússia. Eu gosto muito da história da Revolução Russa, então é um tema que é muito presente pra mim. E como eu gosto muito do assunto Segunda Guerra, consequentemente, tá ali, né? E esse país ultimamente está muito em evidência. E nesse filme a gente tem ali um panorama do que acontece pós-revolução russa e um pouco do antecedente do momento que a gente está vendo agora com esse conflito entre Rússia e Ucrânia, e esse filme fala sobre isso, né? Essa história, A Sombra de Stalin, ela faz um panorama, né, no meio da história com a Revolução dos Bichos. Então, tanto que até tem uma cena ali que é uma aparição do George Orwell, e foi por causa disso que eu fiquei interessada. Mas, basicamente, esse filme conta a história do Garrett. Ele é jornalista, mas ele tem um trabalho até então como assessor de política internacional de um figurão inglês. É 1934, 35, então tá naquela divisão, né, perto de estourar a Segunda Guerra, e tá todo mundo naquela divisão sobre quem é e o que é o homenzinho da Alemanha, que não pode falar o nome, senão, né, o YouTube boicota. E aí ele quer descobrir, né, o que está acontecendo na União Soviética, né? Porque teoricamente o país está quebrado, mas eles estão abrindo fábricas, eles estão contratando engenheiros ingleses. E o que está acontecendo? De onde está saindo esse dinheiro? Porque não tem dinheiro. Cadê? O que está acontecendo? Ele quer investigar isso. Ele acha que tem alguma história ali por trás, só que ninguém na Inglaterra quer se meter, nenhuma das pessoas quer ir aí até o fim investigar isso aí por várias questões. E aí ele acaba sendo demitido e resolve por conta própria que ele vai até a União Soviética investigar essa situação, o que está acontecendo. Porém, quando ele chega lá, ele obviamente descobre que as coisas são maiores e piores do que ele imaginava, e que tem uma conspiração política muito forte, que todas as notícias, né, que são vinculadas internacionalmente não são reais, né? Não é realmente a verdadeira situação, tanto da população local quanto dos jornalistas que lá estão trabalhando, porque basicamente está todo mundo proibido de sair de Moscou, tá todo mundo sitiado. Um filme muito forte, eu aconselho muito pra vocês. Quem nunca leu, assim como eu, a Revolução dos Bichos, fica a dica aí pra ler. Tô louca pra o meu livro chegar pra eu conseguir ler e também poder falar mais sobre pra vocês, tá? Agora, falando de séries, esse mês eu voltei a assistir Chicago PD. Eu tinha parado. Voltei porque chegou novos episódios no Prime Video. Eu prefiro ver pelo Prime Video do que pelo Globoplay e tal. Então, chegou. Segui assistindo. Aí, finalmente assisti Pequenos Incêndios por Toda Parte. E sim, né, já tem 2 anos que essa série estreou e eu ainda não tinha assistido, porque todo mundo tava comentando, e eu sou essa pessoa que eu preciso que todo mundo pare de comentar pra daí eu querer ver sem influências. E eu simplesmente amei. É uma série que tem um tiquinho ali de suspense, então você fica assistindo, querendo descobrir qual é a história daquelas duas mulheres, né, da Helena e da Mia, qual é a história que aquelas duas têm por trás, por que elas estão convivendo ali e aonde elas vão chegar. E eu fiquei, assim, simplesmente apaixonada pela história. E a minha personagem favorita foi a Izzy, sério. Izzy ganhou meu coração, simplesmente incrível. O último episódio foi o penúltimo, eu chorei horrores, 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 horrores. Eu passei a série toda ótima, quando chegou no último eu desabei, assim, pela mensagem que tem. Então, curti. Aí eu voltei a assistir também Revenge. Eu amo essa série, e aí eu descobri que tem no Star Plus, então eu voltei a assistir Revenger, ver Emily Thorne. Eu adoro, gente, sério, eu adoro. Adoro a Emily e a Victoria Grayson, sério. A Madeleine Stone, ela é, tipo, perfeita. Então
Então eu voltei a ver Revenger. Continuei vendo SWAT, que eu já contei sobre o que é aqui em outros lidos assistidos e maratonados. E comecei um reality show novo, sim, lá na Netflix, chamado Império da Ostentação. Tem 2 temporadas. E é um reality que acompanha herdeiros, né, bilionários asiáticos por Los Angeles. É quase aquele filme, que é baseado em livro, né? O do dinheiro, que eu esqueci o nome. E é muito interessante, gente. Sério, a vida dos outros, o Império do Grotesco, a cultura grotesca, ela é muito divertida. E esse daí não fica por trás, não fica atrás, não. A gente vai acompanhando, né, o que esses herdeiros asiáticos fazem, as festas que eles dão, as brigas que acontecem ali. E é muito, muito divertido, porque todos os bilionários asiáticos são amigos, né, que moram na cidade de Los Angeles, todo mundo se conhece. Eles são uma comunidade realmente muito unida e muito próxima. Então, tem pessoas de vários cantos da Ásia. Então, tem coreanos, japoneses, chineses, vietnamitas e todo mundo ali junto, assim. É muito, muito legal, eu gostei. Achei muito divertida e também, como eu disse, é ostentação e exagero até o fim. Você fica se olhando e você fala assim, gente, eu não acredito que essas pessoas vão gastar tanto nisso. Meu Deus, o que é isso? Viva quem tem dinheiro, né? Quem pode gastar e não tá nem isso, as pessoas são loucas. Mas é divertido e tem muita intriga, tá? Então fica aí a dica. E como eu falei pra vocês lá no início, que ia ter um podcast. Sim, eu ouvi esse mês o podcast A Casa Abandonada. Não é novidade também, mas como eu disse, gosto de esperar o burburinho passar pra eu ter contato. E assim, eu gostei, eu achei que é muito gráfico, as descrições assim são muito vívidas, então você consegue ir ouvindo e imaginando cada coisa, cada etapa do que vai acontecendo. Achei o roteiro muito bem escrito, porém, eu cheguei no último episódio, assim, com algumas problemáticas sobre. E uma delas é assim, de certo ponto, né, a Margarida, ela teve a punição dela quando esse podcast fica famoso, as pessoas vão pra frente da casa e ela é obrigada a abrir mão da única coisa que ela mais ama, que é a casa, né? Com o sucesso do podcast e as pessoas indo até lá, ela foi obrigada a sair da casa que já estava vendida. E que muito provavelmente, se não fosse isso, ia acontecer de novo o que já vinha acontecendo, da casa ser vendida e os donos não conseguirem, né, os novos donos conseguirem tomar posse porque a Margarida não saía da casa. Então, basicamente, se alguém queria, né, ter uma justiça, entre aspas, para o que ela fez, eu acho que ela perder isso, que era uma coisa tão importante para ela, né, veio ali. E, por outro lado, eu acho que também eu comecei a me perguntar, né? Nada é à toa, tudo tem uma intenção. O que a Folha ganha com esse podcast? Bom, se quem comprou a casa, né, queria ter certeza que ia tomar posse, bom, deve ter pago uma boa grana pra Folha depois desse podcast, porque se não fosse ele, vocês não iam realmente tomar posse. Mas é isso. E eu acho que essa é uma história que ela é bem forte e vívida, porque é algo que a gente tá vendo e vivendo aí, porque é algo muito recente. É uma história onde a descoberta de que a Margarida e o marido faziam alguém escravo deles e em condições assim péssimas, estourou ontem praticamente, né? 20 anos atrás. 20 anos é quase nada, né? Então, eu acho que é algo que assusta a gente, porque geralmente, por mais notícias que a gente ouça e veja sobre racismo, sobre escravidão e etc., a gente ainda tem a mania de achar que tá lá atrás, mas não tá não. Seja você negro, seja você branco, saiba que tá ali ainda, sabe? É uma coisa que não deveria continuar fazendo parte da história do Brasil e do mundo, mas ainda está. A gente ainda vê. Isso demonstra o quanto que a sociedade mundial tem que melhorar. O quanto tem que se discutir políticas de igualdade, o quanto você tem que semear a igualdade, o respeito desde a base, desde pequenininho, sabe? Porque ainda tá muito ali. Então, eu achei bem forte e eu gostei, mas eu vou dizer pra vocês que eu fiquei assim, putz, sabe? Mas enfim, é isso. Bom, esse foi o meu Lidos, Assistidos e Maratonados de agosto. Eu quero saber o que vocês andaram lendo, assistindo e maratonando, então já sabem, contem aqui pra mim nos comentários. Se minhas dicas ajudaram vocês, aproveita e conta aqui se vocês vão assistir alguma coisa e a gente se vê no próximo Lidos, Assistidos e Maratonados, tá bom? Um beijo e tchau!